Olá, meu nome é João Manuel, eu sou do curso de Sistemas de Informação do quarto período de Uberlândia e eu vim aqui apresentar sobre o meu artigo científico para falar um pouquinho sobre o tema desenvolvimento low code e focar um pouquinho no desenvolvimento low code da plataforma OutSystems. Vou começar falando um pouquinho sobre o que é o desenvolvimento low code, né? O que é essa plataforma. O desenvolvimento low code é uma forma de você desenvolver utilizando pouco código, como o próprio nome já diz, low code, baixo código, e a plataforma OutSystems é uma das líderes de mercado nesse tipo de desenvolvimento, né? Aqui no Brasil a gente encontra muito, em Portugal e alguns outros países da Europa também. E eu vou começar mostrando aqui, né, a plataforma OutSystems. Eu estou com ela aberta aqui. Eu vou criar uma nova aplicação e mostrar como é que é o desenvolvimento aqui dentro, tá bom? Então eu vou clicar aqui, né, que lista todas as explicações que eu já criei. Vou criar uma nova aplicação. Beleza, eu vou colocar uma aplicação do zero, tá? Não quero pegar nada começado já. E uma coisa que eu já quero destacar aqui, né, é a multiplataformas que a OutSystems oferece, tá bom? A gente consegue desenvolver aqui aplicações web, aplicações mobiles, tanto para tablet, tanto para telefone, que vai rodar aí em Android, em iOS, tá bom? Então a gente consegue fazer esse desenvolvimento de outras plataformas a não ser web, ok? Então eu vou colocar um nome aqui, né, um projeto teste. Eu consigo mudar a cor, consigo mudar a ícone, colocar a descrição, consigo fazer várias coisas aqui. Então eu vou criar um app com este nome, teste 10, beleza? Já criou, uma coisa que eu já quero destacar aqui também é a forma de desenvolvimento, né? Que a gente consegue desenvolver alguns projetos baseados em modularização, né? O que seria essa parte de modularização? A gente consegue dividir nossos projetos em algumas partes e se a gente quiser, por exemplo, ter um módulo só de users, só de interface, se a gente quiser ter um módulo somente de regras de negócio ali da parte do nosso back-end, se a gente quiser ter um módulo só de base de dados, né, onde vai conter o nosso banco de dados, então a gente consegue fazer essa separação, ok? Para ser um pouco mais rápido, eu vou criar um módulo apenas que vai conter toda a nossa estrutura do nosso projeto, ok? Beleza? Eu já mandei ele criar um módulo, ele está iniciando o projeto. Assim, já iniciou, beleza? Então aqui eu já tenho 4 abas principais, onde eu vou explicar cada uma delas, tá bom? A gente tem a aba Data, que é onde vai conter a nossa base de dados mesmo, todas as nossas entidades, tá bom? Aqui em OutSystems a gente dá um nome de tabelas e entidades. O conceito é o mesmo, tá bom? Tabela, entidade, aqui a gente vai se tratar como entidade, que a gente consegue criar aqui toda a nossa base de dados. Na aba lógica, a gente vai conter toda a parte lógica do nosso projeto, toda a regra de negócio que tiver do nosso projeto, a gente vai colocar aqui, né? Do nosso back-end. E o interface é o front-end, né? Vai ser ali as nossas telas, a nossa interface do usuário, vai ser a parte que o usuário ele vai ter o contato em si. E a parte de processos, não vou entrar muito a fundo aqui, é algo um pouco mais complexo da plataforma OutSystems, onde a gente consegue gerir alguns processos. Para ficar um pouquinho mais fácil de entender, vamos dizer que a gente tem um processo de aprovação de algum gerente, né? Alguma pessoa com um cargo mais acima. Então a gente consegue criar esses processos onde ele pode passar por várias etapas de aprovação e a gente tem tudo isso registrado. Então, é uma forma de criar processos aqui dentro da plataforma OutSystems, ok? Beleza? Eu vou voltar aqui para a aba de interfaces e eu vou mostrar aqui o que tem aqui na nossa tela, tá bom? A plataforma ela disponibiliza algumas formas de desenvolvimento onde a gente pode acelerar, né, a criação de projetos. Então aqui ele já dá uma dica para a gente, né? Ele está falando aqui, arrasta e solte para a tela, né, uma entidade para criar uma tela. Então, se a gente arrastar uma entidade aqui, né, se a gente for lá e criar uma entidade e a gente arrastar aqui, ele vai criar duas telas automaticamente, onde vai ter uma tela de consulta, né, de listagem e uma tela de edição e criação, tá bom? Então isso ele faz automaticamente. Vou mostrar na prática aqui. Vou clicar com o botão direito aqui na aba Data, em Database, e vou criar adicionar uma entidade. Vou colocar um nome aqui, por exemplo, de aluno. Okay? Aluno. Vou dar um Enter aqui, ou clicar aqui fora. Ele já criou a nossa entidade.
A partir do momento que eu criei uma entidade, ele vai criar algumas coisas já pré-prontas, tá bom? Ele vai criar o nosso atributo ID, que é o nosso atributo identificador único da nossa entidade. Ele é autonumérico, ele vai ser auto-incremento, então ele vai fazer isso automaticamente já pra gente. Ele já cria, junto com a tabela aluno, né, com a entidade aluno, alguns métodos prontos. Então, a gente já tem um método de criar aluno, de criar ou atualizar, de pegar para atualizar e de deletar o aluno. Então, ele já cria isso automaticamente. O que a gente precisa é chamar esses métodos e passar os parâmetros necessários para que ele consiga executar, certo? Então, por exemplo, de criar aluno, a gente precisa passar o nosso source, né, que é da onde que vai vir aquele aluno, né, quais são os dados desse aluno que eu quero criar. E ele vai retornar para a gente o ID daquele aluno criado, tá bom? Vamos pegar um outro, por exemplo, aqui, o de delete. A gente vai passar o ID para esse método, ele vai excluir o aluno aí que a gente passou, e só isso. Então, a gente só passa o ID, ele vai excluir e já vai fazer tudo para a gente, ok? Então, eu vou criar alguns outros atributos aqui para esse aluno. Vou clicar com o botão direito na entidade e adicionar atributo. Vou colocar, por exemplo, o nome. Okay? Vou criar mais um aqui, pode ser um CPF, e vou criar também uma data de nascimento, beleza? Criei 3 atributos aqui novos. Nome e CPF vou deixar como texto, tá bom? Ele está num tipo de texto, e no de data de nascimento a gente consegue mudar aqui para date, pode ser um tipo de data, ok? Então a gente tem outros tipos de datas, né? Temos boolean, decimal, texto, tempo, data e hora, ou só hora, beleza? E-mail, binaridade, se a gente quiser mexer com algum tipo de arquivo, né? Como por exemplo imagens, PDF, a gente consegue armazenar também. Então a gente já tem aqui a nossa tabela criada e eu vou fazer exatamente o que ele está sugerindo aqui, né? Ele pediu para a gente arrastar a nossa entidade, ok? Está criando. Vamos esperar um momento. Beleza. Acabou de criar, ele criou 2 telas, como vocês podem ver, tem 2 telas criadas. E aqui na parte de interface, no MainFlow, a gente vê que tem 2 telas criadas. Vou dar 2 cliques no alunos, tá? Aluno primeiro. Então, ele já está listando aqui, né? A gente já viu uma pré-visualização. Esse aqui não é o site rodando, é só uma pré-visualização de como vai ser o nosso projeto, como vai ser o nosso site rodando ali em tempo real em um browser, ok? Então, a gente já tem aqui, né? Ele está listando os alunos, tem um botão de adicionar aluno, um input ali, né, para a gente pesquisar se a gente quiser. E na tela de alunos detail, que é a parte onde a gente vai ter a edição ou a inserção de um novo aluno, a gente tem um formuláriozinho básico com nome, CPF e data de nascimento, que foi exatamente os campos que a gente inseriu lá na entidade, com um botão de salvar e um botão de voltar, ok? Então esse aqui ele já criou automaticamente para a gente não fez nada, a gente só precisou criar uma entidade e arrastar para cá. Okay? Para a gente subir, para a gente testar esse projeto na prática, a gente só precisa clicar no botão Publish aqui, que ele vai subir isso aqui para um servidor e a gente vai conseguir rodar isso aqui no nosso browser. Okay? Vou clicar no botão Publish. Como é a primeira vez, ele vai demorar um pouquinho, mas é relativamente rápido. Tá? Aproveitando o tempo que ele está publicando, eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho nesse tipo de desenvolvimento. Tá? O mercado de trabalho realmente existe. Então, tem algumas vagas que a gente consegue achar aí, tanto no Brasil, tanto lá fora, em alguns países da Europa, principalmente em Portugal, a gente vê muitas vagas, tá bom? Desse tipo de desenvolvimento. Então, Portugal foi a pioneira aí, que surgiu a OutSystems. Então, para esse tipo de vaga, para essa plataforma, a OutSystems é onde você acha mais vaga lá em Portugal, mas aqui no Brasil também você vai encontrar algumas vagas, tá bom? Bom, acho que ele está terminando de fazer o publish, ele está fazendo o deploy, já compilou. Vamos aguardar aqui para a gente conseguir testar. Beleza? Ele já acabou. A gente demorou ali mais ou menos em torno de um minutinho, tá? Foi relativamente rápido, primeira vez um pouquinho mais demorado. A partir do momento que o projeto cresce, ele vai demorar um pouquinho mais também para fazer o deploy, tá bom? Então, ele já oferece aqui um botão para a gente abrir no nosso browser. Eu vou clicar aqui. Ok. Vamos aguardar aqui. Beleza, ele já criou aqui, né, uma tela de login já pronta também para a gente. Eu já criei um usuário teste antes, não convém aqui me mostrar essa parte, mas aqui eu já criei um usuário, mas essa parte de login ele já criou totalmente automático quando a gente inicia o projeto, tá bom? Vou fazer o login. Beleza, eu já iniciei aqui, então a gente já está na nossa tela de listagem de alunos e a gente já vê aquela pré-visualização lá, só que agora
rodando no browser. Se você consegue pegar esse link, enviar para quem você quiser, a pessoa vai conseguir acessar normalmente, tá bom? Isso aqui já está rodando no servidor lá deles, da OutSystems. Então a gente já consegue, se quiser enviar o link para alguma pessoa testar, a gente já consegue a partir dessa URL aqui, ok? Vou adicionar um aluno, beleza? Vou colocar um nome aqui, tá bom? Vou colocar um CPF fictício e vou colocar uma data de nascimento qualquer, tá bom? Beleza, eu já criei o primeiro aluno, ele já veio aqui para a nossa listagem. Eu vou criar um novo aluno, para a gente ter 2 alunos ali. Okay. Vou colocar um outro CPF fictício e vou colocar uma outra data de nascimento qualquer. Beleza, a gente já tem 2 alunos aqui. Uma coisa que eu queria mostrar é a barra de pesquisa já funcionando perfeitamente. Então já está trazendo só o que a gente precisou. A ordenação, a gente pode ordenar pelo menos por números maiores ou números menores, por datas maiores ou datas menores, ou por nome em ordem alfabética ou não, ok? Então a gente já está fazendo essa ordenação. Tem a questão da paginação, se tiver mais de 10 itens, ele vai separar isso em 10 em 10, né? Então ele vai dividir aqui um bloco com 10 itens, se você passar para o próximo, ele vai mostrar mais 10 e assim por diante. Como a gente só tem 2, a gente não está conseguindo visualizar essa parte. Okay? A parte de edição funciona normalmente. Se eu quiser, por exemplo, aqui editar esse aluno João, quero excluir o Manuel do nome dele e vou mandar um save aqui para poder salvar essas informações. Então ele já salvou ali, já atualizou o meu cadastro que eu tinha criado previamente, ok? Então a gente já tem aqui uma aplicação rodando 100%, já em um servidor, a gente já consegue mandar o link para quem a gente quiser. Então a gente conseguiu criar uma aplicação aqui em menos de 10 minutos aí, uma aplicação de ponta a ponta, tá bom? Desde a parte do banco de dados até a parte do front-end. Uma coisa que eu quero deixar ressaltado aqui, já finalizando, é que projetos maiores não vai ser tão simples assim, tá bom? Esse aqui, a plataforma de desenvolvimento OutSystem, ela fornece alguns métodos de desenvolvimento que nos auxiliam e aumentam a nossa velocidade. Só que para projetos maiores, com uma complexidade maior, a gente tem que ter mais experiência, a gente tem que ter uma maior compreensão do que a plataforma oferece e, claro, uma boa lógica de programação. A gente precisa ter uma lógica de programação para criar os fluxos ali, mesmo sendo uma plataforma. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, essa tela né, só de edição aqui de cadastro. A gente consegue ver um fluxo aqui, por exemplo, de salvar o aluno, se a gente entrar aqui. É bem simples, tá vendo? Tem uns fluxos, a gente consegue arrastar o que a gente quiser aqui. Por exemplo, se a gente quiser fazer um loop de repetição, se a gente quiser fazer um switch, se a gente quiser fazer alguma coisa com JSON, se a gente quiser fazer alguma coisa com JavaScript, a gente pode codificar em JavaScript. Então tem várias coisas que a gente pode fazer aqui dentro, mas a partir do momento que o projeto ele começa a se tornar um pouquinho mais complexo, a complexidade vai aumentando e nesse sentido a gente precisa de um maior entendimento da plataforma, tá bom? Então, esse aqui é uma tela muito simples, então é algo simples de se fazer, tá bom? Mas a gente vê o poder da plataforma, que a gente consegue desenvolver, né, uma aplicação aqui já, desde da parte do banco de dados até a parte do front-end a gente conseguiu desenvolver, e é algo muito fácil, assim, muito rápido. Então eu queria mostrar aqui esse tipo de desenvolvimento, focando também na parte da OutSystems, que é uma plataforma, né, como eu já disse, uma das pioneiras e uma das líderes de mercado que a gente tem atualmente, ok? Então, era isso. Eu queria agradecer a oportunidade desse trabalho e era sobre isso, né? Eu queria mostrar um pouco sobre o desenvolvimento low-code e focando em OutSystems. Muito obrigado.